Olá, sejam bem-vindos ao canal Convido a Pensar e hoje teremos Rinha de Filósofos. Sob o tema liberdade, nós vamos ver o que Sartre, caramba, eu sempre erro esse nome, Sartre, não, tá bom. Sartre, né? Tá certo. E Spinoza tem a falar sobre esse tema. E para brilhantar o nosso episódio, eu tenho aqui dois pseudo-filósofos, estudiosos de filosofia, né? Que é o Alexandre, que vai se apresentar. Alexandre, fale um pouco de você. Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês possam seguir a gente a partir de hoje nesse canal. E a gente vai ter um monte de coisa legal para vocês. Se você vai entender alguma coisa, eu não sei, acredito que você não vai entender nada. Mas esse é o objetivo da filosofia, é você sair daqui muito mais desnorteado do que você chegou. Eu sou um curioso da história, sou professor de história, sou professor de filosofia, mas sou acima de tudo curioso, né? A gente, entre nós aqui, curioso é uma palavra que é a essência dessa mesa aqui. A gente é curioso a respeito de um monte de coisa. Arte, história, filosofia, música, enfim, a gente é curioso a respeito de um monte de coisa e a gente vai tentar trazer isso para vocês com alguma coerência, mas volto a dizer, se você entender, se no final dessa rinha de filósofos, como o Valtão de maneira fofa chamou aqui, se você chegar no final da história e falar, nossa, entendi perfeitamente, está tudo muito claro, esse filósofo é muito melhor do que esse, quer dizer que você não entendeu nada, porque nossa função aqui, como diria o Chacrinha, o velho Chacrinha, é o seguinte, a gente veio para confundir, a gente não veio para explicar nada. Então, sejam bem-vindos ao primeiro episódio, espero que vocês possam estar aqui se confundindo com a gente a cada semana. Maravilha, Alexandre. E do meu lado esquerdo, Dr. Marcelo Palazzi, médico cardiologista, vai também debater aqui com a gente. Marcelo, faça suas apresentações, sua câmera é aquela. Boa tarde, audiência, tudo bem? Talvez, bom, como o Walter já me apresentou, eu sou médico cardiologista, né? Então talvez eu seja o mais estranho e mais maluco da mesa aqui. E me pergunte, pô, o que você está fazendo aí? O que tem a ver o que você faz, o que você estuda com a sua presença aqui? Bom, graças, inclusive, principalmente ao meu amigo aqui, Alexandre, também comecei a gostar muito desse assunto e a gente vem estudando, debatendo e acabamos chegando nesse momento. Aliás, Walter, meu primo e amigo, né, eu acho que a gente acaba se unindo por afinidades, né? A gente está aqui por afinidades acima de tudo, né? E rinha de filósofos eu estou um pouco preocupado, porque não vi os filósofos chegarem até agora. Né? Não sei, se não chegarem, vocês por favor não ficam preocupados. Vai ter que ser entre a gente. Eles ficaram detidos pela chuva. Na verdade, o rinha é uma brincadeira nossa, né? Porque nós vamos trazer sempre visões antagônicas, né? Sim. Creio eu que o grande lance do estudo sobre os diversos temas é trazer os antagonismos, né? Não só o protagonismo, mas mentes que pensam diferente e mentes brilhantes, né? Mentes brilhantes. Eu estou esperando chegar alguém aqui. E de novo, né? As mentes brilhantes são dos caras sobre os quais a gente vai falar. Vamos falar de mentes brilhantes. Isso. Aqui não tem nenhuma. A gente vai só falar desses caras. Eu tenho um episódio engraçado no Roda Viva, acho que foi no Roda Viva, que tava o Pondé e o outro careca lá, como é que ele chama? O Karnal. Os três. E o Cortella, os três, né? Não, acho que estavam os dois, eu não sei. E aí o apresentador falou, agora nós vamos conversar com duas pessoas com mentes brilhantes. E tava a iluminação alta pra caramba. Tava brilhando mesmo. Aí o cara, o próprio apresentador que começou a querer dar risada, e o Pondé também, né? Duas pessoas de mente brilhante. Literalmente brilhante, dá pra ver, né? Dá pra ver o brilho. Pô, você vira o reflexo da luz. Mas, tô esquecendo, hein? O quê? Se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal. Isso. Se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso fortalece o canal. E você vai ver que o assunto aqui é um assunto bacana, é um assunto educativo. Nós nos vamos falar de fofoca, mas se pintar fofoca no meio do contexto,
vamos nela, né? Por que não? Eu tenho certeza que alguma coisa bacana vai surgir para vocês assimilarem, de um bate-papo informal, porque acho que é assim que a gente aprende mais as coisas, de uma maneira leve, tranquila, mas dentro de uma informalidade, sem muita retórica, sem muito didatismo. Sem muita palavra grega, uma ou outra só porque vai pegar bem e tal, falar uma ou outra de vez em quando, mas não metade não é português, metade grego. Metade grego, eu acho que tá de bom tamanho. Lambda, né? Eu acho que para essa Quando for sexo, a gente fala de lambda. Para essa qualificadíssima audiência, acho que metade em grego tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Né? Bom, todo episódio nós vamos ter uma indicação de vinho do Marcelo, que é meu primo, que é um conhecedor nesse assunto. E eu vou pedir para o Marcelo, inclusive, mostrar a garrafa para a sua câmera lá, Marcelo, e falar um pouco desse vinho, da uva, né? Como você sempre gosta de fazer. Estou enxergando aí. Tá. Esse vinho, inclusive, ele tem um valor sentimental especial, porque o meu grande primo aqui que me deu na ocasião do meu aniversário. É verdade. Né? E já antes de falar do vinho, eu proponho um brinde. Vamos fazer um brinde. Bora. Aqui. Aô, saúde. Evoé, pra gente começar a gastar um grego aí, né? Tudo bem, isso aí acontece. A hora que alguém for falar, eu vou ler a Roma. Se trata de um Malbec argentino, de Mendoza, da sub-região de Luján de Cuyo, que é tida como berço dos Malbecs, apesar que toda a região de Mendoza produz um bom Malbec, mas tradicionalmente é tida como berço dos Malbecs. Berço de ouro, né? Particularmente da sub-região de Perdriel, né? Um vinho delicioso com 14 meses de barricas francesas, né? Com um corpo maravilhoso, acidez no ponto. Eu gosto de uma acidez intensa e ele tem, né? Taninos já trabalhados, não são taninos tão duros, um vinho que vale a pena ser degustado. Né? E podemos iniciar? Não, podemos iniciar. Eu acho que eu já dei todos os recados. Lembrando que o nosso vídeo está aberto aos comentários. Então deixe seu comentário e principalmente deixe uma sugestão de que filósofos você quer ver degladiando aqui na rinha de filósofos, né? E sobre qual tema também, né? Hoje o tema é liberdade e nós vamos fazer uma visão, vamos trazer uma visão do que cada um desses dois filósofos tinha, tá? Quem quer começar? Eu começo. Vai lá. Vai. Liberdade. Por que a gente acabou escolhendo esse tema como sendo o primeiro tema? Porque, afinal de contas, é um tema que está na boca de todos, né? Todo mundo discute isso, gosta de falar sobre isso. E tem algum conceito, né, sobre isso, que pode expressar ou não, pode ter no seu pensamento. E a nossa proposta, minha, do Alexandre e do Walter, é trazer aqui, claro, esses conceitos que as pessoas discutem e talvez um pouco mais, né, alguma coisa um pouco mais específica sobre esses filósofos tão importantes como Spinoza e Sartre. Né? Então, liberdade, vamos começar. O que seria liberdade? Né? O que a maioria das pessoas pensa que é liberdade? E se pensam e se sentem de fato livres? Né? O que será liberdade? Eu começo colocando essa indagação. Liberdade será o quê? Você ter uma tábua de leis ali, uma constituição, e desde que você jogue dentro das 4 linhas, você pode fazer o que você quiser, uma vez que você respeite essas leis e tal. Isso é ser livre? Né? Será que é isso que é ser livre? Né? Então, o que será que as pessoas pensam? Você sair e fazer o que você quiser fazer? É uma liberdade total? É uma liberdade restrita? Né? Então, nós vamos trazer aqui esse duelo de pensamentos. Né? Eu vou falar alguma coisa sobre Sartre e o Alexandre sobre Spinoza, mas a gente vai fazer um mix aqui. Sim. Eu falo alguma coisa, o Alexandre também fala. E eu vou começar jogando uma frase aqui para os meus amigos, né, e para a gente iniciar mesmo o debate de fato. Sartre tem uma das frases clássicas, né, que é: existência precede a essência. Né? Existência precede a essência. Então, eu gostaria de parar um pouco e deixar os meus amigos falarem, e depois a gente vai misturando aí os pensamentos.
Walter, Alexandre, por favor, o que vocês acham dessa frase e como isso se aplica aos dias de hoje? Vou eu volto. Pode falar. Vamos lá. Marcelo, legal. É o seguinte, o que é essência? Né? Essência é uma coisa que... Eu já estou indo um pouquinho para o lado do Spinoza, não vou pular o Sartre, mas vou um pouquinho para o lado do Spinoza, que a definição do Spinoza de essência é algo que, se retirado, o ser deixa de ser. Olha que legal. Se você retirar alguma coisa daquele ser, ele deixa de ter essência. Então vamos lá. Para o Sartre, vamos voltar para o Sartre. Ele diz que a existência precede a essência. Ou seja, ele diz que o homem é lançado no mundo. Ele claramente não diz por quem o homem é lançado, até porque ele é um filósofo existencialista ateu. Ele jamais vai dizer que o homem é lançado por Deus. Ele vai dizer que o homem é lançado no mundo à sua revelia, não é isso? Lançado por ninguém, né? Lançado por ninguém, ele surge no mundo, essas são as palavras que o Sartre usa, ele vai dizer, ele surge no mundo e ele somente depois vai se definir, ou seja, ele vai buscar a sua essência depois, com o passar do tempo. Ele vai começar a fazer escolhas, que a gente vai discutir mais um pouquinho, que vão trazer angústia, vão trazer desespero, e ele vai fazer essas escolhas, e aí ele vai definir o que ele quer ser na vida. O Sartre, eu só diria mais uma coisinha, o Sartre diria que a gente é diferente dos animais, né? Que a gente, de certa forma, é uma coisa meio estoica também, eu acho, porque assim, de certa forma, estoica e aristotélica, você pode viver errado, né? O homem pode viver errado, pode viver explorando talvez talentos e habilidades que não são as suas e aí vai viver mal, né? Diferente de um gato, enfim, de uma abelha, de um couve-flor que só pode viver da forma que vai viver. O homem, então, primeiro ele existe, depois ele vai se definir, ele vai definir o que ele quer ser da vida, e esse quer ser é muito sartriano, porque ele vai dizer que o homem escolhe. Daqui a pouco vamos ver que o Spinoza diz que não é tão simples assim o querer, né? Essa sua visão é talvez a mais otimista possível de Sartre, porque na verdade é muito pior do que isso, cara. É muito pior do que isso, porque essência talvez seja uma coisa inexistente. Ele fala, precede a essência, tudo bem, a frase é essa, mas no decorrer dos estudos sobre Sartre, ele talvez admita que essência mesmo o homem nunca vai atingir, isso faz parte de um desejo do ser humano, mas nunca da realidade dele, né? Então ele pode até tentar, mas talvez ele nem atinja. Sobre a questão estoica que você colocou, achei muito interessante tocar nesse assunto, e é bem por aí, o que eu entendo é isso, ele vê do ponto de vista estoico o que não é o homem, né, Sartre, né? A explicação da essência, né? Então ele acha que tudo que não é o homem tem a essência, né, e se baseia norteado pelos princípios do estoicismo, né? Sim. Então, como o grande Clóvis de Barros fala, né, o cachorro cachorreia, o gato gateia, quer dizer, a natureza então desses seres faz com que eles façam determinadas coisas, eles são determinados pela sua natureza. Aí é o Spinoza, né? Isso. Então, e é o estoico. E é o estoico. E olha que legal, só interrompendo porque eu acho importante. O Spinoza vai ampliar isso para o homem também, né? Você disse que os animais são determinados, o Spinoza vai mais longe. O Spinoza vai dizer que mais do que todos nós somos determinados. O Spinoza diz isso, exatamente. O Spinoza vai chegar nisso mesmo. Agora, só a questão da essência, ele diz isso mesmo, que talvez você não atinja a essência. É que como a frase é dele, eu estou usando a terminologia dele lá, né? O morfema lá que ele usou, mas ele realmente vai dizer isso. Inclusive, Sartre não admite a expressão natureza humana, né? Que é tão em voga na filosofia, muitos filósofos usam. O Sartre não aceita a natureza humana. Não tem natureza. Não tem natureza humana. Natureza significa um determinismo. Natureza de qual humano, né? A tua ou a do Valtão ou a minha? Para ele, não tem essa coisa. Exato. Não tem essa coisa. Então, quando ele diz a existência precede a essência, assim, primeiro você é lançado no mundo, depois você vai definir o que você é. E se é que você vai ser alguma coisa, né? É muito, como você falou, para mim não parece tão negativo, não parece tão pessimista. E o Sartre mesmo, ele não se colocava como pessimista, ele dizia, eu acho que a minha filosofia, a nossa aqui, é uma das mais otimistas, né? É que as pessoas, quando você fala jogado no mundo, não tem sentido na vida, é você que vai buscar as pessoas realmente, as pessoas elas buscam em que se apoiar, né? Então elas acabam ficando meio desnorteadas.
no final das contas, talvez durante a conversa, a gente vai ver que não é tão ruim assim. O Sartre disse que as pessoas não estavam tão preparadas para tanto otimismo, assim, que elas chamam de pessimismo da parte dele. Para usar uma palavra da moda que eu não gosto muito, na verdade, mas até porque é da moda, tudo que é da moda eu não gosto muito, né? Mas é um empoderamento para a pessoa, né? Assim, você dizer, é uma fonte de angústia você dizer que tem que escolher, sim, mas também é um empoderamento, assim. Mas o que você quer? Você quer reclamar de fazer escolha? Se você quer reclamar de fazer escolha, alguém vai escolher para você. Você acha melhor seguir, como você falou no começo, brilhantemente a tábua de leis? Você quer seguir a tábua de leis ou você quer, né, pela sua própria, o seu próprio pensamento, como diria Spinoza, pela tua própria razão, você percebeu o que é certo, o que é errado, o que é um bom encontro, um mau encontro? Então, exatamente. A liberdade, segundo Sartre, seria o caminho, na verdade. Nós somos liberdade do ponto de vista fundamental, não é virtude, né? O homem é igual à liberdade, é o significado, não é adjetivo, né? E, como o Alexandre bem falou, seria o caminho, né, da gente driblar o que vem da existência, né? Através da possibilidade de ações livres, né? De driblar e conseguirmos obter alguma coisa alegradora, usando até o termo de Spinoza. Termo de Spinoza. Me permita a concessão. Que é isso? Não, estamos fundindo os dois, é a ideia. Mas o problema é o seguinte, as pessoas elas não sabem se valer disso, né? Via de regra, a liberdade acaba sendo mais um fator de angústia do que de possibilidades, né, de aproveitar possibilidades e para novas criações. O que Sartre coloca muitas vezes, né, inclusive no Ser e o Nada, ele fala isso, né, existe a liberdade, mas a pessoa não aproveita. Inclusive essa liberdade acaba sendo fonte de angústia para essa pessoa. Mas em tese, qual é a divergência de um para o outro? Onde estão os pontos de atrito entre a definição de liberdade de Sartre e de Spinoza? Volta a uma brilhante intervenção, vamos lá. Para pegar o primeiro ponto, o Marcelo jogou na mesa aqui, o negócio ficou rodando, a gente tem que pegar e descascar mesmo o que foi jogado. O Marcelo jogou essência, né? Então eu tenho por obrigação aqui dar a definição de essência segundo Spinoza, que é muito legal. O Spinoza é um filósofo que não se articula com nenhum filósofo ocidental que veio antes dele. Se articula com alguns que vieram depois dele porque seguiram o que ele falou. Então, assim, ele não se articula com nenhum anterior a ele. Muito bem, no sentido de que Spinoza vai dizer que a essência do homem, Voltão, é desejo. Que é uma coisa que, se você olhar para o Aristóteles, se você olhar para o Platão, é uma coisa a ser dominada, é uma coisa a ser controlada, é uma coisa a ser extinta. Tipo, né? Irracional, você fala? O Spinoza ele vai dizer o seguinte, o homem é desejo. Por que ele diz que o homem é desejo? Porque o homem é movido por forças que ele chama de conatos, isso é um termo da época medieval, conatos, que ele vai chamar de potência de agir. Potência de agir. Essa potência que você tem, que você não tem quando você acorda de manhã, por exemplo. Você acorda de manhã, você se arrasta, você não tem a potência de agir. Potência de agir é a potência de você promover encontros com o mundo, encontros do teu corpo com outros corpos. E por corpos aqui eu vou dizer, pode ser um corpo de outra pessoa, pode ser uma taça de vinho que tem um encontro alegrador comigo, pode ser o chuveiro do banheiro que te dá um choque, você teve um encontro desagradável com o chuveiro do banheiro, enfim. Ele vai dizer que a essência do homem é desejo, ponto, beleza. Então, para o Spinoza já é diferente do Sartre, o homem já tem uma coisa em comum, todos eles têm algo em comum. Desejo de quê? Potência de agir, que o Nietzsche depois vai chamar de vontade de potência, que é o que você precisa para sobreviver. Se a tua potência estiver no máximo, você está voando baixo, você está bem na vida. Se a tua potência chegar no zero, você morre. A nossa grande batalha aqui na vida é para manter a nossa potência de agir longe do zero. Se você ficar longe do zero, você está bem, você está vivo, você está fazendo o que você tem que fazer no mundo. Muito bem, essa é a essência. Além dessa essência que o Spinoza coloca como essência do homem, e de novo, vou usar homem, você vai me corrigir daqui a pouco dizer homem, mulher, mas assim, o Spinoza é um cara do século XVII. Humanidade. Ele usa o homem o tempo todo, vocês vão me perdoar, por favor, pela terminologia, eu estou sendo fiel ao que o cara escreveu.
Ele vai dizer que além da essência de todos os homens, tem uma essência individual. Olha que genial. Se a tua essência é desejo, Marcelo, a partir do momento que o teu desejo é diferente do meu, nós temos essências diferentes. E a minha essência, ela vai, os afetos que eu tenho, as paixões e os apetites que me movem vão mudando de acordo com a minha vida. Então, eu vou eliminando alguns afetos, eu vou adquirindo alguns novos afetos, algumas paixões, alguns apetites, e a gente vai mudando durante a vida. Então, o que diferencia um homem do outro? Todos eles são desejos, porém, são movidos por desejos diferentes em momentos diferentes. Mas isso é a essência para o Spinoza. Mas aí traz essa questão do movimento do desejo dentro do contexto da liberdade. Porque é uma característica que você está colocando, a liberdade seria uma forma de tolher esse desejo, de canalizar esse desejo, aonde a liberdade afeta esse desejo de Spinoza. Tá, vou começar com o Spinoza, você vai completando comigo aqui o Spinoza. Vamos lá, para o Spinoza a questão é complicada. Eu não vou dizer que a questão é espinhosa, senão vocês vão fazer a piadinha do Spinoza. Piada pronta. Essa. A piada pronta, isso. Então, vamos lá, para o Spinoza, você começa a ler o que é liberdade para o Spinoza, a primeira conclusão que você vai chegar, Valtão, a liberdade não é possível para o homem. Ela não é possível. Por quê? O Spinoza vai dizer que nós somos moldados por encontros com o mundo. Então você é constituído pelos encontros que você vai ter com o mundo. Esses encontros que você vai ter com o mundo, o Spinoza vai chamar de marcas. Então ele vai chamar esse homem, eu, você, o Marcelo, enfim, quem está assistindo a gente, você faz encontros com o mundo. Então você vai se encontrando com várias situações na tua vida e essas situações vão gerando marcas. O que é uma marca? É um resultado do que um encontro com o mundo trouxe para você. Vou dar um exemplo. O Spinoza não é o Spinoza que dá esse exemplo, é o Michel Tourrier, se não me engano. Ele dá um exemplo de um povo nórdico que tinha a seguinte marca nesse povo. Só para você entender aí, em casa, o que é uma marca, o que o Spinoza está chamando de marca. Tem um povo nórdico que ele tinha a crença, que o Spinoza vai chamar de superstição, tinha uma crença de que o vento que vinha do norte trazia a morte. Uma superstição como não passar debaixo de escada, ou um gato preto cruzou a tua frente. Superstição. Estudando melhor essa questão, eles chegaram à conclusão de que povos do norte, povos nórdicos, repetidamente invadiram e pilharam e mataram, estupraram esse povo. Então esse vento que vem do norte e traz o mau agouro é uma velha marca desse povo. Então esse povo recebeu essa marca e essa marca ela fica sedimentada, ela fica fossilizada na tua mente. E por mais que ela não esteja presente, isso que é o mais louco, ela não se faz pela presença, ela se faz pela marca, ela se faz pela sedimentação. Isso já aconteceu há muitos anos. Cara, quantos anos faz que a gente não é mais invadido por esse povo? E essa marca ainda está lá. Então você percebe que os encontros com o mundo vão produzindo marcas em você. Para falar sobre a liberdade, o livre-arbítrio, para o Spinoza, é uma marca. É uma marca. Quando o homem acha que ele tem liberdade de escolher, isento de todos esses encontros, que no fundo o estão levando a fazer escolhas e ele não percebe, isso é uma marca. Então o próprio livre-arbítrio, a crença no livre-arbítrio é uma marca, é uma superstição. Para o Spinoza você não escolhe. O Spinoza é de certa forma um determinista, mas a gente já vai desenvolvendo esse Então, para o Spinoza, pelo que você está falando, não existe liberdade. O que existe é uma conduta que meio que foi moldada pela história, pela consequência da vida humana na Terra, e as pessoas se adaptaram a isso. Não, me permite discordar. Só para dizer que isso é uma epistemologia dos gêneros de conhecimento que o Marcelo vai te falar agora. Aí. Então não é isso. Isso é o primeiro gênero de conhecimento. É isso. Para a maioria dos homens é isso e será sempre isso. Ou seja, liberdade é uma utopia. Não, então, eu acho o seguinte... por enquanto... por isso que... Só Ou a gente tem que ver a liberdade em camadas. Ou seja, você tem uma liberdade aqui dentro da sua casa, aí você sai para fora da sua casa, aí sua liberdade já não é a mesma. Não é isso. E assim, consequentemente... É por isso que eu coloquei de cara, quando você lê, é isso que você vai pensar. Eu complementaria o que o Alexandre falou, que, segundo Spinoza, o homem não pode ser
completamente livre, né? Ele vai galgando, né, possibilidades na liberdade. Ele pode ser um pouco mais livre na medida que ele vai adquirindo conhecimento. E principalmente conhecimento do que determinou ele, né? Que, aliás, é uma questão que eu vou fazer para você depois, né? Pô, o homem determinar, determina... Então, o que determinou tudo isso? É Deus, né? Deus determinou. Não fala ainda, né? Calma, segura aí, calma. Eu sei que você... Eu sei que eu te provoquei. Eu sei que eu te provoquei agora. Que horas eu posso falar? Eu sei. Não me chuta, para de me chutar. Professor, Ainda bem que o cara tá perto, eu chute na canela. olha os caras se chutando aqui embaixo. Né? Se era rinha, tem que sair Tem que ser pancadaria de algum porrada. lugar. Né? Mas, ó, vamos deixar, que acho que eu saquei o que você quer saber. Né, que é a diferença básica de liberdade para um e para outro. Né? Sim, é o tema, né? A gente quer entender quem tem razão. Ou se os dois estão com razão. Né? Isso, exatamente. Depois eu quero a sua opinião também. Então, como o Alexandre super bem detalhou, Spinoza considera o ser humano cada vez mais livre na medida que ele vai se conhecendo, né, vai chegando mais próximo da sua essência, né, do seu autoconhecimento e do conhecimento, e por isso, em função disso, ele vai ficando livre dos afetos, ele vai ficando mais independente. Essa é a liberdade, né? Então, ele é capaz de mais até oferecer do que receber afetos, ele domina isso totalmente. Ele traz muito mais afetos positivos para ele, consegue rechaçar os negativos, ele trabalha os afetos, né? Na medida que ele vai se conhecendo mais, está antenado para o que acontece no mundo, ele vai selecionando os afetos melhores para ele e também vai passando os bons para os outros também. Né? Claro. Então, isso que é liberdade para Spinoza. Quer dizer, talvez o homem, ou não vai ser totalmente livre, porque o homem totalmente livre significa Deus. Deus que criou o homem, só que é o Deus de Spinoza, que depois o Alexandre fala mais um pouco, né? Deus, sim, esse é totalmente livre, mas o homem nunca vai ser Deus. O homem é uma parte finita de Deus, ele não é Deus, por isso ele não vai ser totalmente livre. Não sei se ficou claro a ideia de liberdade. Então, liberdade está ligada a conhecimento, a essência pro Spinoza. Já Sartre, né, ele coloca a liberdade como uma definição do ser humano. Você é livre. E acabou. Né? Justamente pela essa diferença básica entre Sartre e Spinoza, que o ser humano não é determinado por nada. Ele foi jogado no mundo. Foi jogado lá, caiu lá. Não há uma natureza, ninguém determinou o ser humano. Portanto, ele não deve satisfação para ninguém. Ele faz o que ele quiser. Né? Não existe lá uma tábua de mandamentos, né? De quem determinou ele para que ele siga. Né? Então, isso que é liberdade. A liberdade é o fato de você poder agir, escolher, agir, principalmente escolher, né? Mais escolher do que agir, da forma que você bem entender, porque você não tem nada que determine você. Né? Então, essa é a definição de liberdade para o Sartre. Sartre é liberdade por falta de determinismo. Spinoza é liberdade na medida que você vai atingindo o seu nível maior de conhecimento. Isso, não, Então, perfeito. Mas deixa eu só fazer uma pergunta aqui, Claro. Alexandre. Eu ainda Pelo preciso Sartre, falar Pelo Sartre, você tem a liberdade de fazer o que você bem entender. Não. Não, você tem liberdade... Tem. Você até tem. Tem, para escolher. Eu posso Você não chegar tem, e você não fazer vai- o que eu quiser. você não vai Agora, as conseguir. consequências, Sim. né? Ah, sim, e até um ponto legal que você tocou, né? Liberdade... Eu posso sair pelado lá fora. Pode. É. Pode, ué. Agora, as consequências que isso vai me trazer é outra história. Marcelo, eu preciso esse exemplo gancho. do Esse Valtão gancho. foi maravilhoso. Eu prometo que eu vou ser sucinto. Eu vou tentar, não consigo. Valtão, o Valtão tem a liberdade de sair pelado? Vamos dizer o que o Spinoza falaria disso aí
E o que o Sartre falaria de você pelado na rua? Os dois diriam que é grotesco, mas assim... Que erro, né? Que erro da natureza, né? Vamos lá, falando sério. O Sartre diria, o Voltaire escolheu sair pelado na rua porque ele é livre, ele é liberdade e ele faz o que der na cabeça dele. Ponto. O Sartre não vai mais longe do que isso. O Spinoza vai se preocupar em dizer o seguinte, o Voltaire saiu pelado na rua porque ele foi determinado a sair. Aí você vai dizer, peraí, quem foi o ser que determinou? Não tem ser nenhum. Os encontros do mundo, as redes de causalidade e tudo que aconteceu previamente, que a gente desconhece porque a gente é ignorante quanto às causas, te levou a fazer isso. Aconteceu alguma coisa nesse dia, no dia anterior, o mês passado, não importa. Aconteceu alguma coisa que te determinou a fazer isso. Determinou porque você não poderia fazer nada diferente do que você fez. Mas peraí, quem fala isso? Spinoza fala isso? Então ele não acredita em livre-arbítrio? Não acredita de jeito nenhum. Não existe então, para ele. Uma das diferenças entre os dois é, um crê no livre-arbítrio. Não. O Sartre não crê no livre-arbítrio? Não. Os dois não creem no livre-arbítrio. Eu explico mas de formas muito diferentes, isso que é legal. Exato. O Spinoza não crê no livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio é quando você tem total consciência de si, né? Você sabe realmente o que está dentro de você e o que é positivo ou negativo para você. Você tem domínio total, você já é o ser parecido com Deus. Você tem o seu conhecimento completo e sabe o significado das coisas. Mas nós somos do primeiro e segundo gênero de conhecimento. Você está falando de Spinoza, é que ele perguntou Sartre... Não, eu ia falar dos dois. Tá, você está falando do Spinoza. Eu sim, estou. É que você falou Deus, eu falei, não, o Sartre vai dizer, não. Não. O Spinoza, não. perfeito. Eu ia falar Spinoza. dos dois. Então, existe isso. Agora me perdi um pouco. Desculpa, mas porque senão estava parecendo que era o Sartre falando de Deus aí. O livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é você decidir entre uma coisa e outra, isso, né? Você só tem condição de decidir sobre uma coisa e outra se você tem perfeita consciência do que você pensa, do que você é, né? do seu autoconhecimento, né? E segundo Spinoza, praticamente só Deus é assim. Né? É só o homem do terceiro gênero do conhecimento. Isso. Né? Depois eu vou comentar isso. Será? Você detalha melhor. Né? Só vou dar essa pincelada. E segundo Sartre, né, você não tem livre-arbítrio porque você tem escolhas. E o que é muito pior. Né? Daí também uma característica pessimista do Sartre, né, que traz pessimismo, porque o arbítrio é entre uma coisa e outra. Escolhas é entre um leque quase infinito de opções. Né? Isso que é escolha. Então, você sempre vai ter escolhas. Né? E a partir do momento que você escolhe uma, você deleta todas as outras. Né? E detalhe, liberdade é igual a responsabilidade. Se você é totalmente livre, você é totalmente responsável. Então, se você sai pelado lá no meio da rua, como você falou, né, a responsabilidade é tua. Né? E você que fica engajado com isso, né? Você vai ter que começar a participar de passeata de cara que gosta de sair pelado. Você tem que ser fiel, né? Você tem que estar engajado ao movimento, com a tua escolha. Sim. Isso que é legal. Sim, você tem que estar engajado com a tua escolha. Mas o mundo é feito de escolha, não é? Sim. Desde que nós nascemos, a gente tem que escolher. Sim. A criança já tem que escolher qual que é o doce, qual que é a bala que ela quer. O problema é o seguinte, que escolha requer responsabilidade. E isso que a maior parte das pessoas não está muito afinada. Agora, tem um negócio muito legal que você falou que eu quero comentar. Só isso aqui, Voltaire, que ele falou que é muito legal. Que é uma questão importantíssima pro Sartre, né? Que ele fala... escolher uma coisa implica não escolher nenhuma outra. Cara, você pensa o nível, o peso dessa escolha, né? Então, assim, você escolher... o Freud vai dizer, eu sou muitas pessoas ao mesmo tempo. Eu quero estar casado e quero estar solteiro. Eu quero viajar sozinho e quero curtir minha família. Eu quero sair para tomar um vinho e quero ler um livro em casa. Então, assim, você é muitos, né? Então, você escolher uma coisa implica você eliminar todas as outras possibilidades. É daí que vem a angústia. Isso é importante a gente pontuar. Uma das questões. Falar, escolher é sofrido?
Porque senão, se a gente ficar na superfície do que é escolher, não fica claro para quem está assistindo. Assim, por que eu escolher é sofrido? Porque implica você não escolher todas as outras variáveis. Isso é muito Mas não difícil. Dá para escolher todas as Não variáveis? dá. Então, Não, mas tem que escolher uma. por isso que escolher é sofrido. Mas quem disse que a que você escolheu é a certa? Não, mas isso aí... Essa que é a questão. Essa é a grande questão, na verdade. As escolhas a gente sempre faz no escuro. Normalmente a gente vai escolher conforme a nossa afinidade de pensamento. Olha, mas aí você está ficando espinosista. Eu estou ficando espinosista? Está ficando nesse pensamento. Mas você talvez tá kantiano. Talvez kantiano, hein? Não sei, hein? O Kant hoje não terá lugar aqui. Spinoza e o Sartre, eles eram contemporâneos? Não. O Spinoza Qual é que é século XVII e Sartre é século XX. Nossa, o uma Sartre diferença grande, Morreu temos em 3 séculos. 1980. Muito grande. Morreu em 1980. O Sartre, então ele é um cara muito mais contemporâneo Sim, do que o... sim. Né, O Sartre, você assiste vídeo dele na internet falando Sim. e tal. Agora, O Spinoza não. O Spinoza Só vai ver vídeo em pedra, né? O Spinoza tem lá meia dúzia de pergaminhos, né? Então, isso é importante, Marcelo. Ainda bem que você trouxe isso, a questão do... Né, que escolher significa não escolher nenhuma outra coisa. E outra coisa que o Sartre fala, que você sabe muito bem, que não escolher ainda é uma escolha. Sim. Né? Não assim, tem como você fugir cara, de escolher. Vamos trazer para hoje... Ser É a livre. famosa nenhuma das questões anteriores. Isso, Não vamos trazer tem para como você hoje. fugir de ser livre. Vamos Isso trazer quer para dizer hoje. isso. E hoje que eu quero dizer é hoje, 27 de outubro, é quando a gente está gravando isso aqui. 27 de outubro de 2024. Hoje estamos tendo segundo turno das eleições. Não escolher nenhum candidato é uma escolha, cara. É uma escolha. Né? Então, assim, percebeu? Fica muito didático. Eu tenho lá o candidato X, candidato Y. E eu tenho anular o voto, né? E eu anular o voto ainda é uma escolha. Eu escolhi não pôr nenhum desses caras lá. Exato. Tá na urna eletrônica Fechou. essa parte. Não esse escolher botão. é uma escolha. É uma escolha. Embora, para a afinidade do Sartre, ele não gostava muito desses caras. Não gostava, porque o Sartre era um gostava cara de- engajado politicamente. Totalmente engajado, Sim, né? totalmente. Mas, Ele, o que eles achavam de existir um código, uma doutrina do direito regendo o direito? o Sartre é Porque, de alguma forma, hoje, o direito, pro Sartre é né, a doutrina do direito rege a nossa vida. Sim. Né? Eu não posso sair e matar alguém que eu vou Sim. ser condenado, vou preso. Aí eu vou colocar uma coisa sobre Sartre só, né? Não é que você também não segue nenhum tipo de determinismo, entre aspas, tá? Porque você está sempre jogado numa situação. E aí eu vou terminar com uma frase célebre do Sartre também, que explica bem isso, né? Então a situação significa o país onde você nasceu, né, o pensamento cultural do povo, onde você está, a família, né, onde você está, as suas condições econômicas. Tudo isso, né, vai filtrando as suas possibilidades de escolha. Né? Então, você, na verdade, tem uma liberdade, mas filtrada pela situação onde você se encontra. Mas que ele não chama de determinismo, chama? Não chama. Por isso que eu coloquei né? pseudo. É um acaso ou uma contingência. Mas ele por isso que eu pus pseudo. Tá, não é tá, determinismo. tá. Não, eu queria só saber de pra tentar- você. Contextualiza um que pouco você- o determinismo. Hã? Determinismo. Contextualismo. Determinismo, pô, Deus colocou você na Terra. Ou seja- né? Então você tem que obedecer às leis de Deus, porque Deus, a sua natureza, você foi criado por Deus. Então você vai viver sua vida em função do que Deus acha que é bom. mas Ou o seja, determinismo- é a base Isso é um exemplo. É a base do dogma. Isso, Não, isso é um exemplo. Vamos deixar claro. não, eu não falei senão que isso é de Spinoza, né? não. Não. Determinismo deísta, né? Teísta, na Isso é um verdade. exemplo, só para te explicar o que é Isso. determinismo. Porque eu faço o papel do povo que está nos assistindo. Tá certo. Ou seja, o que quer saber Isso. né, exatamente esses aspectos. Ah, não, ele está sendo determinista. Pô, mas qual que é o determinismo? O Marcelo deu um exemplo, o Marcelo deu um exemplo de um agente do determinismo que pode ser Deus, para alguns filósofos, para alguns teólogos para todos eles. Né? Agora, na verdade, não determinismo, porque o teólogo vai dizer que você tem livre-arbítrio, enfim. Para o Spinoza, o determinismo são esses encontros que eu acabei de explicar. Você foi determinado a sair pelado
pelos encontros anteriores que você teve. Que você pode traçar? Não pode traçar, você não tem como. Agora, Spinoza parte de um pressuposto de que nada vem do nada. Né? O que eu sinto falta no Sartre é isso. Assim, o Sartre vai dizer se vai escolher. O Sartre ignora tudo que veio antes. Né? O Spinoza vai dizer... nada veio antes. Então... Nada veio antes. Não, mas eu digo... O homem se cria a partir da sua existência. Sim, mas eu digo, algo veio antes na tua vida. O que aconteceu antes? Eu preciso saber da tua história para entender um pouquinho o que aconteceu com você, ou a tua escolha. O Sartre a parece que história já é a ignora. existência. Então, mas você percebe que o Sartre, ele te joga num momento que assim, você vai escolher entre ser médico ou ser jornalista. O Sartre não vai dizer que tudo que aconteceu na tua vida anteriormente te determinou a escolher um ou outro. Você é apenas ignorante quanto ao motivo da tua escolha. Eu sinto falta disso no Sartre. Você foi conduzido a escolher? Pro Spinoza foi. Pro Spinoza é assim, se você escolher um bolo de chocolate ao invés do bolo de limão, ele diz que tem um motivo para você escolher o bolo de chocolate naquele dia. Você só ele fala assim, você acha que escolhe na exata medida em que você é ignorante a respeito do motivo da tua escolha. Então, muito legal. Spinoza, Assim. ele crê que existe um contexto que leva com que você tome uma atitude inexoravelmente. Inexorável. Ou seja, já está predeterminado a escolha que você vai fazer e você nem sabe. Exato. Esse é o Spinoza. Esse é o Spinoza. Perfeito, Valtão. O Spinoza. Só que cuidado com a questão do determinismo, porque, de novo, não é determinado por nenhum ser metafísico. Sim. É determinado, menos, né? É determinado pelos encontros com o mundo. Né? Por que eu, se daqui a pouco eu gritar, eu falar, o que aconteceu? De repente eu bati o dedinho aqui no pé da mesa. Então, o meu encontro, o encontro do meu dedo com o pé da mesa me determinou dar um grito de dor agora. Então esse é o determinismo, é uma conta... Mas claro, o que determina, exemplo, segundo Spinoza, a essência do homem? O que determina a essência do homem? O que é? De onde vem a essência do homem? A essência do homem, se eu puder colocar de uma forma bem palatável, é instinto de sobrevivência. Eu vou chamar isso de instinto de sobrevivência, é desejo. Se você não desejar coisas, você não vai se manter vivo. É aquela coisa da potência chegar no zero. Se a potência chegar no zero, você não está mais agindo no mundo. Mas por que uns desejam certas coisas e outros não? Então, o que determina essa diferença, essa particularidade da essência? Então, o que determina é o que veio antes. De novo, E assim, o que veio nada antes? Veio antes do quê? Você quer chegar no motor lá? Você quer chegar no Big Bang. Eu não vou no motor. Não, mas agora, uma coisa Não é o motor. É o não Big motor. Bang. O motor é estoico. O motor Você sabe é aristotélico. cara, mas você sabe que é o Big Bang mesmo. O Carl Sagan dizia que é o seguinte, para você fazer uma torta de maçã, você precisa reconstruir o universo. Ou seja, o Carl Sagan é muito espinosista, né? Ele dizia que, cara, para fazer uma torta de maçã, precisa reconstruir o universo. Por quê? Porque, cara, se você for andando para trás, qual o motivo disso? É esse. Qual o motivo disso? Qual o motivo disso? Você vai voltar, você vai no Big Bang, cara. Então, se você tiver tempo e paciência e sabedoria para fazer isso. Olha que interessante, nós temos uma diferença de 3 séculos entre os dois pensadores. Sim. Você acha que a questão social, econômica e histórica até do Spinoza não influenciou ele a ter esse tipo de pensamento? Tenho certeza que sim. E a do Sartre influenciou Mais ele. ainda, Todos eles, porque ninguém partiu do nada, né? Se você é nós estamos constituído por falando- forças externas, Sim. todos foram determinados a dizer o que disseram, de acordo com Spinoza. Sim. Né? De acordo com Sartre, não. De acordo com Sartre, você é livre e vai fazendo Mas, escolhas. de acordo com Sartre, eu diria mais ainda, né? Os fatos históricos, a história, né? Porque o Sartre acabou ficando muito adepto, né? Tinha muita afinidade com a doutrina do Marx, né? Com a ideia do Marx da dialética materialista, né? Então, os fatos históricos, a história molda o homem e o homem faz a história. E aí vai nessa tensão de opostos, né? E os fatos vão evoluindo, né? Então, o Sartre ele considerava muito essa questão da influência dos fatos históricos sobre o homem. Então, sem dúvida nenhuma, não sei se eu consigo responder a sua pergunta dessa forma. Respondeu né? bem. Através da dialética materialista que se assemelhava muito à de Marx. Né? Você percebe que ele não ignora completamente, então, os encontros, né? Você percebe o encontro histórico. Não. Né? Exato, porque a existência é um encontro. É que é um ele encontro constante. Se ele nascesse É hoje... que ele não se preocupa, talvez, em falar disso, né? O Spinoza, sim. O Spinoza te tira qualquer possibilidade de escolha.
O que é, Valtão, às vezes libertador. Libertador em algumas situações. O Spinoza, na minha vida, cai muito bem por causa disso. Eu sou um cara cheio eu faço muita coisa errada. Então, assim, como eu já fiz muita coisa errada, Spinoza me libertou de um sentimento de arrependimento. Sabe por quê? O Spinoza vai dizer para você assim, cara, você é um cara em constante mudança, você hoje é de um jeito, amanhã você é de outro, daqui a 10 minutos você está de outro jeito, tem o efeito do vinho, tem o efeito dessa conversa nossa que está moldando a gente, né? Que está constituindo quem nós somos, enfim, nós que chegamos aqui hoje não somos as mesmas pessoas que vão sair daqui. Mas é libertador para quem acredita em Spinoza, né? Porque Claro, a maioria nem sabe claro. quem é Spinoza. Não há dúvida. E a maioria é sartreano, sem saber. Não há dúvida. O que eu só queria concluir... Sofre. Por que é libertador? Porque Spinoza ele era pessimista. Não. Spinoza... Quem era pessimista era o Sartre. O Sartre era pessimista. Sim. Ô Valtão, por que é libertador? Para eu encerrar esse pontinho aqui. Porque o Spinoza vai falar para você, não há por que você se arrepender, porque você só poderia oferecer o que você ofereceu. Dadas as contingências, contingência não, desculpa, contingência de jeito nenhum. Ponto para mim. Ele não acredita em contingência. Dadas as relações de causalidade, as redes de causalidade, né? Para ele é causalidade e jamais casualidade, né? É causalidade. Então assim, dados os encontros que você teve, você só poderia ter reagido do jeito que você reagiu. Não se arrependa, porque não tinha outra possibilidade. Você foi determinado pelos encontros a agir do jeito que você agiu. Não se arrependa, porque não poderia ter sido. Só poderia ter sido do jeito que foi. Então isso é libertador. Você fala, por que eu fiz o que eu fiz? Fez porque estava determinado, não tinha outra coisa. Então, mas isso aí não tira um pouco da responsabilidade? Não, porque a responsabilidade vem dos encontros que você mesmo teve. Não, tipo assim, era do jeito que tinha que ser, então, Por causa dos seus encontros. Por isso que eu sei, mas se é uma questão de predeterminismo, né? Não é pré. Na verdade, não é pré, mas é determinístico. Sim. Por quê? Porque a opção já está meio que na linha do tempo. A linha do tempo está sendo construída, né? Sim, na por vida você da pessoa. Também, na vida da pessoa. Agora, daqui a pouco, podemos falar epistemologicamente do segundo gênero de conhecimento e do terceiro, que é onde supostamente o homem se liberta de toda essa causalidade. Veja, nós temos mais uns 20 minutos ainda de papo para fechar o que a nossa ideia. O importante, compromisso com quem está nos assistindo agora, é mostrar exatamente essas divergências e tentar trazer para os dias de hoje. Hoje, pelo que nós temos em termos de constituição das leis, pelo que nós temos da vida social que nós levamos, pelo que nós temos da própria internet que nós usamos, você diria que nós gozamos de uma liberdade plena de expressão, vamos assim dizer? Não. Não? Nós não. E aí, até concluindo o que ficou aí do pensamento anterior, o Sartre tem uma frase clássica que eu acho fantástica, né? Que ele diz o seguinte, que não importa o que a vida faz de você, e sim o que você faz com o que a vida faz de você. Então, você está filtrado por tudo isso, né? Gente querendo te impor ordens, gente querendo impor regras, pessoas que não pensam como você, e a liberdade né, você aceitar isso como fatos, mas interpretar à sua maneira. E criar, se possível, né, formas diferentes de agir. E aí bate um pouco, sim. né? Aí bate um pouco. Sim. Eu até acho que as doutrinas de Sartre e Spinoza se misturam em alguns aspectos. Também acho. A diferença, por isso que a gente trouxe para a discussão isso, porque a diferença do conceito de liberdade é diametralmente oposta, sim. Mas no fundo, eles pensam coisas semelhantes, né? Tem coisas muito semelhantes. Sim. Então, a liberdade é isso, apesar de todo essa coisa situacional, né, de leis que caem sobre você, de pessoas que não pensam como você, de situações que você não pode agir da maneira como você queria, você tem a liberdade de
interpretar de uma outra forma e tentar driblar isso de alguma maneira. Você percebe que que o Sartre ele fala da liberdade como você sendo livre, praticamente independente de causas exteriores, né? E o Spinoza vai muito por essas causas. Eu preciso fazer uma explicação, vou tentar super rapidamente, explicar quando é que o homem pode ser livre no Spinoza. Senão eu vou deixar você aí desesperado, você que está querendo ler um pouquinho sobre Spinoza, conhecer um pouco, você vai falar, pô, peraí, então Spinoza já disse que você não pode ser livre. Para a maioria dos homens é isso mesmo. Para a maioria das pessoas, para a maioria dos seres humanos é isso mesmo. O homem está em servidão, segundo o Spinoza fala. Spinoza diz... Né? Diria todos, né? Mas terceiro o Spinoza... gênero de conhecimento. Então, eu vou falar do terceiro gênero, vou dar um exemplo. Existem pessoas aqui, posso citar nomes, que são consideradas homens, e geralmente são homens, até pela antiguidade da história aqui, do terceiro gênero de conhecimento. Então vamos lá, o que é, eu vou quase pular o segundo gênero. Então o primeiro gênero de conhecimento é esse que eu já falei. É o gênero da experiência vaga, como o Spinoza chama. É o gênero da imaginação e da consciência. Consciência são as marcas. Eu recebo marcas do mundo e eu mantenho essas superstições e eu estou ignorante quanto às causas que me determinaram a fazer alguma coisa. O cara está à mercê dos afetos. À mercê dos afetos, muito, muito bem colocado. Segundo gênero de conhecimento é quando o homem, é o homem da razão. Então o segundo gênero chamado razão é quando o homem começa já a conseguir selecionar os seus encontros. Ele consegue fazer uma seleção do que me afeta positivamente e aumenta minha potência de agir no mundo, e o que me afeta negativamente diminui minha potência, me aproxima da morte, da extinção. Esse é o segundo gênero. Eu começo a entender, não, Valtão, não vou lá em tal lugar porque isso eu já sei o que vai acontecer. Isso é um mau encontro na minha vida. Eu já comecei a entender a minha relação com a natureza. E por natureza eu quero dizer todos os corpos que podem estar em relação comigo. O homem do terceiro gênero é complicado. A gente já discutiu, eu e o Marcelo, né? Um monte de vezes. Cara, mas dá para chegar? Não dá para chegar? A gente falou um monte de vezes, né? O que seria exatamente isso? O que seria? O homem do terceiro gênero de conhecimento é o homem que consegue fazer a efetuação da sua própria natureza. Para deixar um pouquinho mais simples, criar novas formas de vida, uma nova música, uma nova arte, uma nova literatura, novos meios de vida. Então, a gente poderia citar quem? Um Van Gogh, que é um cara que trouxe um sistema de pintura lá, ele é um neo-impressionista, diferente do que tinha sido feito antes. A gente pega pessoas que trouxeram novas linhas. Um exemplo que eu posso dar é aquele, acho que eu falei com você semana passada sobre isso, das mulheres francesas de uma certa época longínqua da história, em que elas quiseram passar uma nova forma de vida. Essas mulheres, elas eram de uma cidadezinha do norte da França e elas estavam presas a matrimônios que eram claramente arranjados pelas famílias. E elas estavam extremamente infelizes nesse matrimônio, nesse casamento. Elas deliberaram entre elas e criaram uma nova forma de vida. Adultério como uma nova forma de vida. Por quê? Elas estavam infelizes no casamento, elas chegaram à conclusão de que a única forma de passar algum prazer nessa vida para elas era por prática de adultério, mas não como prática de traição, como nova forma de vida. Eu preciso manter minha potência elevada. Esse casamento está mantendo minha potência lá embaixo. E elas criaram o método do adultério como uma nova forma de vida. Os moralistas terão várias coisas a dizer a respeito disso, né? Isso dói em cada um de nós que é homem, que é um homem hétero, que está casado com uma mulher. Você fala, pô, se esse negócio virar moda, enfim, é só um exemplo de que uma nova forma de vida, uma forma de vida diferente. Mas eu acho que essas você cita mulheres aspectos muito específicos, Alexandre. Eu acho que terceiro gênero envolve uma coisa muito mais ampla. Uma quebra de paradigma? Absoluta, não sobre um determinado ponto, ou arte. Eu acho que é um homem que já está num terceiro gênero de conhecimento para tudo. Ele não é afetado por nada. Então, mas você está achando que o terceiro gênero, a gente já falou sobre isso, terceiro gênero você chegou e não sai mais dele. Isso não é um diploma. É uma nova forma de vida. Essa forma de vida, veja bem, essas mulheres correram um grande risco ao se tornar filósofas, né? Foi o que elas fizeram. Mas como é que era o resto da vida delas, os outros aspectos? Então, não importa. Quantos afetos afetavam em outros aspectos? Então, mas você está colocando o terceiro gênero como atingir a perfeição. Não é virar Deus, mas não é isso. Mas não é isso. Já li isso.
né? Até pela, não sei até de pela quem. Marilena Chaui. E não pode ser isso. Não é atingir perfeição. Num texto da Marilena Chaui. Eu já li a Marilena Chaui, ela nunca associou isso com perfeição. Até porque perfeição talvez a palavra não espinosa... seja perfeição, mas o homem nunca vai ser livre porque ser livre significa ser igual a Deus. Então, a liberdade de Deus... Não vamos entrar em Deus, senão a gente não termina. Mas assim, a liberdade... Deus de Spinoza. A liberdade de Deus de Spinoza jamais vai ser a liberdade do homem. Por isso que o terceiro gênero é a liberdade possível para o homem, né? Que não é de Deus. Claramente não é de Deus. Então, assim, é passar novas formas de vida. Tem um quarto gênero. O quê? Mas assim, para a gente falar sobre a liberdade dele, de Spinoza... Né? Isso é do Spinoza. Esse primeiro, segundo, terceiro... É uma visão dele. Claro. Né? Vamos pôr um parênteses aqui, né? De repente vocês estão se colocando aqui como se fosse uma regra mater, mas não é. É uma visão dele. Ele que criou essa escala. Isso. Na visão dele é essa escala. E aí a gente está interpretando a escala dele aqui, como o Marcelo falou, como a Marilena falou, o Clóvis falou outra coisa. É assim, todo mundo está tentando entender o que o cara quis dizer. Agora, liberdade de Deus, ninguém vai atingir, concordo. Não vai atingir, não adianta. Eu colocaria assim uma coisa bem interessante que acho que é para ficar gravado, né, para a pessoa guardar. Olha só a diferença, né? Em relação a Spinoza, você tem que suar a camisa para ser um cara livre. Cada vez mais livre. Ou mais e mais livre. Suar a camisa mesmo. Talvez você nunca consiga ou consiga pouco. Vai morrer na praia. Né? Mas se você conseguir, o que você conseguir é fabuloso. O que você conseguir, você está bonito, está melhor. Está melhor do que antes. E Sartre não, você já é. Você já é. Mas puta, talvez... já seja uma porcaria, seja uma angústia, um motivo de angústia existencial. É terrível que você já seja. Não tem a escala, olha só, olha não tem só. essa escala. Não tem a escala. Não tem, você já é. Você fundamentalmente é livre. Só que ser livre pode ser que seja terrível. E você percebe que o Valtão colocou como terrível ser determinado e você acabou de colocar como terrível já ser livre. Ou seja, meu amigo, se terrível você de qualquer está jeito, esperando conclusão, esqueça, porque isso é impossível. Mas isso é teu, né? Deu para perceber que as visões, né, de cada um realmente são antagônicas nessa questão, né? De ser livre de cara, que é o que você fala que o Sartre coloca. Você não tem essa escala de liberdade do Spinoza, né? Primeiro, segundo e terceiro. O homem é igual à liberdade. Para o Sartre ele já chegou com toda a bagagem possível. Agora, como é possível atingir segundo gênero e terceiro gênero? Por meio de um afeto só. Que o Spinoza chamou do mais potente dos afetos. Conhecimento. Conhecimento. Ele chamou o conhecimento de o mais potente dos afetos. Conhecimento no sentido de razão, não é conhecimento. O homem do primeiro gênero tem o conhecimento do que aconteceu, o cara me deu um soco e ficou roxo. Isso não é conhecimento, né? Então, e aí eu tenho um antagonismo bom para te colocar. Boa. Né? Conhecimento é o que prima o pensamento de Spinoza, sem dúvida nenhuma, né? E existência, o do Sartre. E houve até questionamentos. Bom, então, quem galga esse tipo de conhecimento é cada vez mais livre? E o sartriano responde, né? Não, porque o conhecimento, ele você nunca pode atingir o ápice do seu conhecimento. É infindável. Quando você acha que atingiu, vai haver uma influência existencial que vai mudar isso daí. Sim. Vai mudar. Se é que existe uma essência, ela é absolutamente efêmera. Né? Ela é volátil, ela está receptiva a influências da existência. Né? Então, quando você acha que atingiu o seu nível de conhecimento, você não atingiu. Né? Vem um outro encontro, como o Spinoza dizia, ou vem uma outra experiência existencial, eu fui redundante agora, né? Mas, enfim, que muda a sua subjetividade. Né? Então, como você pode atingir o grau máximo, né, de liberdade se o conhecimento você nunca vai atingir o seu grau máximo? Esse é um questionamento. Vou fazer outro para encerrar, depois você fala. Outra coisa, quando o ser humano nasce, a criança, né,
E eles fazem uma analogia de entrar num quarto escuro. Você entra num quarto escuro, você não conhece absolutamente nada, né? Você está ali, perdidão. É a criança no quarto escuro, que é uma analogia, do ser humano jogado no mundo, né? Mas desde já, você já é livre. Você tem que tomar decisões. Sem ter conhecimento. Veja só, você já é livre sem ter conhecimento, o que é antagônico à posição de Spinoza. Sim, sim. Perfeito, perfeito. É livre mesmo sem conhecer. Por Spinoza, só alcança algum grau de liberdade a partir do momento que conhece, né? Que é muito legal. Agora, conhecer para atingir o quê, né? Você falou do terceiro gênero, e me parece um senso comum, me parece muito claro que você vai transitar entre gêneros, né? Como eu falei, você vai transitar entre gêneros. Não quer dizer que o cara... Por exemplo, o cara que criou uma nova, vamos dizer, uma nova arte. Temos vários espinosistas que criaram uma arte diferente. Esse cara em outras áreas da vida, como você bem colocou, esse cara também é um cara do terceiro gênero em todas as áreas? Claro que não. Ele é um cara do terceiro gênero porque ele trouxe uma nova arte. O resto da vida desse cara pode ser uma vida de primeiro gênero. E ele pode ser para fazer uma brincadeira de gênero, pode ser um gênio da arte, mas um cara completamente, um cara do primeiro gênero em o que deixa a coisa um pouco complexa, né? Complexa. Depende de como você vai pensar. Se você vai pensar em níveis que você vai se graduando, sim. Se você pensar que esse gênero, ele é, como você falou, volátil, você pode atingir em uma área da tua vida, mas não em outras, porque aí você não vai ser Deus mesmo, você não vai atingir a perfeição. Agora, só para concluir, o terceiro gênero, o que o Spinoza está visando com o terceiro gênero em qualquer das áreas da tua vida? É você atingir, conforme prometido as palavras gregas, né? Você atingir a ataraxia e a autarquia, né? A ataraxia sendo algo como a imperturbabilidade, né? Você viver num estado de quietude e tranquilidade. Não através da supressão dos desejos. Não, claro, muito pelo contrário. Com o Spinoza é pelo desejo. Porque desejo Schopenhauer já citou a ataraxia de uma outra forma. Não, claro, claro. A ataraxia, porque o Spinoza ele vai lá nos helenísticos mesmo. Ele volta, para falar do terceiro gênero, ele vai nos helenísticos. A ataraxia e a autarquia, que é o quê? Poderíamos dizer como o domínio de si mesmo, né? A independência de fatores externos. É difícil? Muito difícil. Eu acho impossível, mas eu estou aqui pelo prazer de debater as ideias do cara que eu acho geniais, né? Eu acho que o primeiro gênero ele explicou magistralmente. O segundo gênero também, para mim, é bastante palatável, né? Você aprender de certa forma selecionar os seus encontros. O terceiro é mais difícil mesmo. Eu e o Marcelo, a gente está discutindo isso. Antes de Cristo a gente já estava discutindo, só que não chegamos. E não vamos chegar, porque se chegar à conclusão, vamos falar sobre o quê, né? Não, antes de Cristo eu pensava. Eu comecei a discutir com você na época contemporânea. Mas acho que é isso, Walton. Na Gênesis vocês estavam discutindo. Não, só ele é novo. Enquanto a Eva estava comendo maçã, vocês estavam batendo um papo lá, né? O que também, já que você tocou, só para terminar, o Spinoza ele coloca isso, que o grande problema da liberdade é que ela é geralmente compreendida como uma possibilidade do homem sempre escolher o mal. Porque isso foi colocado, o primeiro homem recebeu a liberdade de Deus, e essa liberdade entendida como escolha mesmo, e o homem foi lá e provou que era um ser desobediente. Então isso também traz uma carga muito ruim para a liberdade, né? Para que pessoas ou instituições ou religiões te deem liberdade, porque justamente ela traz essa carga negativa de que o homem vai sempre escolher o mal. Quando ele foi dado a chance por Deus para escolher, ele escolheu o mal. A primeira família teologicamente criada foi a mais desgraçada possível. Foi assassinato em 50% da humanidade, né? Tinha lá Caim e Abel. 50% da humanidade foi assassinado ali. Assassinato, desobediência. 50% não, que tinha os pais, né? 25% já de homicídio, né? 25% de homicídio. Então, assim, percebe que a liberdade já não pegou bem desde o começo, né? Já pegou mal pra cá. Não, e o pior é que foi a mulher, né? Foi. A mulherada deve falar, não, por que foi a mulher que comeu o fruto proibido, né? E não o homem? Então. Né? Já vai reclamar, né? Já vai reclamar. Mas o homem já era omisso, porque nessa hora, a conversa dela com a serpente, o homem estava, sei lá, assistindo futebol. Ele já não estava nem em casa, né? Ele estava tomando uma com os amigos lá, com os outros, não sei, mas podemos dizer que o homem já foi omisso, que deixou a mulher sozinha lá
com a serpente, que aliás é uma péssima ideia sempre. Bom, baseado em tudo que foi falado aqui, eu queria uma sugestão para quem quiser aprofundar nesses assuntos, né? O que vocês indicam de literatura? Legal, vamos lá. Eu vou no Spinoza, você vai no Sartre? Isso. Pode ser? Vamos lá. Spinoza, ética, né? A Ética de Spinoza, que é a maior obra do Spinoza, ele fala lá sobre... O Spinoza ele divide o livro Ética, basicamente, é uma simplificação que eu vou fazer, uma generalização. Mas ele divide basicamente a ética em duas partes. Primeira parte ele pensa Deus, segunda parte ele pensa o homem. Não é exatamente o homem, mas é uma simplificação que eu estou fazendo. Primeira parte Deus, segunda parte o homem. E aí ele vai... O grande investimento intelectual do Spinoza nesse livro é pensar em que sentido o homem pode ser livre. Então ele está pensando na liberdade possível para o homem, né? Possível é uma palavra esquisita em termos espinosistas, porque para o Spinoza não existe possível, mas existe apenas o necessário, né? Mas enfim, só para deixar claro, ele divide a obra em duas. Primeira parte ele pensa Deus, quem é Deus, é complicado, mas vocês vão ler lá, você vai entender quase nada, mas insiste, como diria o Clóvis de Barros, tem abril, lê uma vez, lê de novo. Se você ler 20 vezes e não entender, desista, porque não é para você ler outra coisa. Segunda parte, ele vai pensar o homem, até que ponto o homem pode ser livre de toda essa história que a gente contou aqui, dos encontros e dos ventos contrários que vão te moldando de certa forma. É isso, Ética de Spinoza. Sartre. E Sartre, sobre o que nós falamos, porque há diversos livros, né? Mas sobre o que nós falamos é basicamente o ser e o nada. Ou seja, se não há existência, não há ser. O ser só existe a partir do momento que existe existência, né? E só aproveitando para complementar e fazer minhas considerações finais, o Sartre, ele teve uma ascensão, mas próximo do final da vida, ou nos últimos anos, ele teve uma queda, né? Porque ele se tornou um cara muito da mídia, né? Muito da propaganda, muito falado, né? Muito de moda, né? E tudo que é de moda é distorcido e destruído, né? Então, as pessoas começaram a ter visões, assim, impressões diferentes do que ele realmente pregava, que era a liberdade desvairada, né? Como você citou ali, brincando e tal. Mas tenho certeza que muitas pessoas pensaram dessa forma, né? E achando que ser livre era isso daí, fazer qualquer coisa e tal. E o Sartre, na verdade, ele era um cara engajado. Era um cara de comprometimento, era um cara que prezava que liberdade era igual a responsabilidade. E ele, diferente de muitos filósofos, né, ele não era um cara acadêmico, era um cara que saía para a rua, né, defender aquilo que ele queria, participar de movimentos ativistas dentro da área que ele queria, de defender o proletariado, defender as classes, né, mais fracas. Ele ia para o abraço, pô. Ele não era um cara que divulgava o pensamento dele em universidades. Então, ele prezava muito sobre o engajamento, né? O engajamento, o compromisso e a responsabilidade da sua escolha. Tá? Eu acho que, fazendo até aqui já o meu fechamento, foi um excelente encontro que nós tivemos, ideias maravilhosas de ambos os lados, convergências em alguns pontos e divergências assim discrepantes, mas eu tenho certeza que a audiência lucrou com isso. E até o próximo encontro, pessoal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e lembre-se, né? Faça a sua inscrição aqui nesse canal. Vai valer a pena. E quando você fizer a inscrição aqui no canal, vai lá naquela sinetinha que é responsável para você receber as notificações quando saem episódios novos aqui. Então vai lá na sinetinha e fala assim que você quer receber. E se gostou aqui do papo de hoje, claro, um papo denso, um papo que efetivamente a gente poderia ficar falando aqui dias, né? Devido ao vasto contribuição que cada um desses filósofos trouxeram, né? Mas a gente trouxe uma síntese, né, do que cada um deles pensa e coloca aqui nos comentários o que você achou. Coloca aqui nos comentários o que você não encontrou dessa rinha
entre Spinoza e Sartre. Coloca aqui as coisas que ainda ficaram dúvidas para você, porque isso vai ser até um material para a gente trazer novos temas, trazer novas questões aqui dentro do canal Convido a Pensar. Últimas considerações, cada um? É isso. Não. Agradecer quem conseguiu ficar aqui até agora, né? Conseguiu acompanhar essa conversa, que realmente não é muito fácil, né? Da mesma forma que nós fomos jogados no mundo segundo Sartre, vocês foram jogados nessa conversa aqui e de repente você pensou, pô, o que esses caras estão fazendo? O que esses caras estão falando? É isso que vai acontecer aqui. Então, se você não gostou, não é pra você, cara. Então, não vote, porque é isso aqui que vai acontecer. Essa questão da gente pegar ideias antagônicas, de repente a gente vai perceber que eles se parecem. A gente já conversou, principalmente eu e o Marcelo, 200 vezes, de repente a gente vai perceber um monte de coisa aqui, como a gente percebeu hoje, que não tinha percebido antes. E é isso mesmo, e isso é um aprendizado, antes de tudo, para nós mesmos. A gente está aprendendo muito um com o outro aqui, e a gente tem muito prazer em fazer isso aqui que a gente está fazendo. Só para voltar para o começo, se você entendeu, se ficou tudo muito claro, se você não tem nenhuma dúvida, o problema está com você, cara, porque a gente não deixou nada claro. Não finaliza ainda que eu quero falar alguma coisa. Não, da sua parte, peraí. Tá. E não é a nossa intenção deixar nada claro aqui. A filosofia é para colocar questões. Se a gente responder, perde a graça e a gente perde vocês também. Por favor, voltem, que a gente tem mais perguntas, mais confusão para colocar na cabeça de vocês. Muito obrigado. Espera que o Alexandre vai falar mais. Ele vai voltar, tem uma canjinha aí do Alexandre que eu vou perguntar para ele agora. Alexandre, talvez o nosso público, né, porque a gente transmitiu ideias de um filósofo, de outro, né, para o nosso público, mas talvez o nosso público queira saber, em 30 segundos, né, você vai falar, depois eu falo, o que você pensa sobre liberdade. Boa, gostei. Não tolhe a liberdade do cara que não gostou, hein? Não. Deixa ele vir aqui no canal sim, pô. Não, se o cara não entendeu nada, não é Não, mais do deixa, mesmo. Vai voltar para ver a mesma não coisa. Não tire a liberdade dele de não gostar e querer vir. Não, ele é livre para me desmentir. Tá certo. Vamos lá. Você quer saber o que eu... Agora, o que eu penso? Quem vai falar? Qual é a sua opinião? Não dos filósofos. Qual é a sua opinião? Agora eu falo a minha. Acabou a rinha, agora vai ser você. Vai ser você, eu e o Walter. Né? Tá, o que eu penso não deve te influenciar de jeito nenhum. O que eu penso não serve para ninguém. Mas eu vou dizer... Não, mas vai influenciar. Eu vou dizer o que eu penso. O que eu penso é o seguinte: eu escolho cada filósofo de acordo com o que ele pode me servir no meu dia a dia. Porque eu acho o seguinte, a filosofia, eu estou brincando aqui, dizer que a filosofia é só para trazer questões, né? Só para trazer confusão, mas assim, a filosofia, ela precisa entrar e ela precisa provocar mudança. E agora eu estou falando sério. Ela precisa provocar mudança, senão não serve para nada. Se ela não servir para nada, nós estamos perdendo tempo aqui. Então a filosofia, ela tem que entrar e tem que provocar mudança mesmo. Ela tem que, no mínimo, como dizia o Nietzsche, se ela não te provocar uma mudança, ela tem que pelo menos te deixar envergonhado, cara. A hora que você olhar em volta do mundo e ver que o mundo com o qual você está contribuindo, é isso aqui que você quer? Então ela precisa servir, pelo menos, Marcelo, para te deixar com vergonha. Então assim, eu escolho o filósofo que me caia bem. E eu vou aqui plagiar o meu mestre, eu não tenho como fazer diferente, né? Você tem um ponto de vista, por exemplo, platônico, eu sei que não é o que a gente discutiu hoje, e que é onde existe um ideal, e você tem o Spinoza, que é o muito real para mim, o muito palatável, mas assim, cara, se você não gostou desse programa aqui, é todo direito seu. O Platão diria assim, Valtão, esse programa aqui, ele é muito bom, se você não gostou, o problema está com você. Porque este programa é bom, ele já te dá a resposta certa. O Spinoza vai dizer assim, cara, se esse programa não mexeu com você, se ele não te trouxe um afeto de alegria, então esse programa é ruim. Percebeu? O valor das coisas está nela mesma para o Spinoza. Para mim, o Spinoza cai muito bem, para responder a tua pergunta, no meu dia a dia. Eu vivo a minha vida como se Spinoza tivesse razão. Agora, se eu dou uma aula para meus alunos, e eles acham que a aula foi ruim, aí eu sou platônico, eu vou dizer, os meus alunos são ignorantes, eles não têm condição de julgar a minha aula, Platão que estava certo, minha aula é boa, se você não percebe, estude mais e perceba que ela é muito boa. É isso. Perfeito, perfeito. E vamos mais ou menos por essa linha, eu acho também que o caminho da liberdade é a temperança.
O caminho da liberdade e temperança. E a temperança significa você observar a sua essência, que eu acredito que a gente tenha realmente, agora falando eu, Marcelo, né? A gente tenha alguma coisa de essência e somos totalmente susceptíveis aos nossos encontros existenciais. Então, eu acho que é uma temperança, eu acho que você pode colocar o que há de particular dentro de você, respeitando, né, os encontros existenciais e na medida que você vai sempre propiciar alguma coisa boa, né, para as pessoas que estão ao seu redor e não anular também a sua maneira de ser, né? Então, acho que temperança, os dois filósofos que a gente falou particularmente hoje e outros que existem aí, sempre trazem uma contribuição boa, mas acho que a palavra final para mim em termos de liberdade é temperança. Walter. Bom, eu estou aprendendo com vocês, tá? Então, de tudo que foi falado e do que eu penso na questão de liberdade, a liberdade para mim ela é um elemento em que todo ser humano tem, né, a possibilidade de ser livre no sentido de ações, de atitudes. No entanto, a conjectura da vida, ela meio que represa essa possibilidade. Então, mesmo sabendo que eu sou livre, eu não faço o exercício da liberdade. Mas não no contexto do Sartre. Tá? Não faço porque existe uma balança interna nossa que fala assim, e aí vem a questão da responsabilidade, né? Eu não estou afim de arcar com as responsabilidades dessa liberdade. Então, eu tenho a liberdade de não querer arcar com as responsabilidades da liberdade que eu posso ter. Para mim é assim, uma coisa assim, e aí se a gente for entrar na liberdade de diversos tipos de liberdade de expressão, liberdade de ação, liberdade enquanto o quinto artigo da Constituição de ir e vir, né, você vai ver que nós vamos ter certas barreiras no exercício dessas liberdades. Né. Mas, no contexto geral, eu acho que a liberdade todos nós temos. Eu sinto que é uma força interior nossa, de querer ter liberdade, de querer buscar a liberdade. Só que tem também uma força que se antagoniza. Exatamente, que nos prende, né, que é o oposto da liberdade. Nós temos a prisão dentro de nós, em função de vários aspectos. E a liberdade, só para encerrar, ela acaba sendo submetida à ética, né? Que é a convivência. Sim. Então também existe a liberdade individual, aí dá outro episódio. Não, né? aí dá. Mas enfim, a liberdade individual tem que estar submetida à ética, né? Sim. Que é aí a discussão de ideias para a convivência da melhor forma possível, né? Acho que foi legal, né? Eu acho que foi. Excelente. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Inscreva-se aí no canal, deixe as suas questões, seus questionamentos aí na área de comentários. E até o próximo episódio. Tchau, Marcelo. Tchau. E... Evoé. 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 Eita. Valeu.